Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Nossas próximas apresentações serão livros que viraram adaptação cinematográfica pelo mestre de suspense Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock ele é dos poucos cineastas que transforma o filme, muitas vezes até melhor do que o livro, né? Mas nem sempre. Vamos começar aqui com Patricia Highsmith, Pacto Sinistro. Esse livro foi lançado em 1950 e não teve uma repercussão muito grande não. Na época essa escritora tinha 25 anos, né? Ela só tinha publicações em revistas de contos, de mistério, mas não era conhecida da mídia. E teve poucos leitores, né? Mas entre eles Alfred Hitchcock. E ele percebeu que esse livro daria um filme dos moldes dele, né? Então ele comprou os direitos autorais, até disfarçado, né? Porque ele já era conhecido, cineasta, então seria caro, ele comprou barato e transformou em livro ou em filme em 1951, né? E com o sucesso do filme, o livro depois se tornou também um best-seller, né? Quer dizer, essa escritora passou a viver de literatura, né? Essa Patricia Highsmith. Qual a história aqui? Bom, o nome do livro é Strange on the Train, quer dizer, estranho, mais ou menos literal aqui, estranhos no trem, né? E o Pacto Sinistro foi o próprio Alfred Hitchcock que botou esse nome e virou isso aqui depois o livro, os próximos lançamentos, né? Eles acharam que era mais vendível, né? Então, é numa viagem de Nova York para o Texas, dois estranhos se encontram, né? Quer dizer, um deles até provoca ele parece estar sentindo muito sol, tomando uísque, vê lá o outro sentado e faz uma aproximação e começa a beber e jantando, convida o outro para jantar, ele tem muita grana, né? E cada um lamentando suas mágoas, né? Um deles é o Charles Bruno, que é o cara que faz o convite ao outro. O outro é Guy Haines, né? E Charles Bruno, ele é um cara muito rico, mimado, bipolar, alcoólatra, um cara mais ou menos seus 20 e poucos anos, mas ele tem uma mágoa muito grande. Ele tem assim um certo amor platônico pela mãe, o Oedipiano, né? Mas ele odeia o pai, né? O pai é Samuel Bruno. Samuel Bruno não aprovava essa vida dele, porque ele não trabalhava, não fazia nada, passava a vida em farras, né? Dissipando dinheiro. Só que o Samuel Bruno também não era tão bem. Quando ele casou também, a esposa é que era rica de herança, né? Quer dizer, ele se tornou mais rico com a herança da esposa, né? E o Guy Haines, ele tem o trauma dele porque ele vem, estava falando com a esposa dele, que no papel da esposa, embora ele não vive com ela, que é a Miriam. Ele é um arquiteto jovem, né? E de muita projeção, assim, um arquiteto que um futuro promissor pela frente, né? Eles acham até que é o futuro Le Corbusier, né? Acho que é mais ou menos isso aí, que é o arquiteto que fez inovações na arquitetura do século XX. Ele era suíço, né? Mas com cidadania francesa. E cada um tem sua mágoa. Aí o Charles Bruno, ele propõe ao Guy Haines que o ideal seria que cada um assumisse o compromisso do outro, né? Quer dizer, porque a esposa do Guy Haines, a Miriam, passava muita ponta nele, inclusive estava até grávida do namorado, né? Então, quer dizer, e não aceitava o divórcio, e ele estava já namorando com Anne Faulkner, né? Quer dizer, é uma mulher da sociedade de Nova York, rica, de família rica, uma mulher muito educada, bonita, uma moça, né? E essa Miriam é assim, ele casou com ela, assim, aqueles casamentos de impulso. Bom, aí o Charles Bruno, ele propõe, cada um assuma o crime do outro, né? Quer dizer, ele assumia que ele mataria a Miriam e o Guy Haines mataria o pai dele, né? Que é o Samuel Bruno. Seria um crime perfeito, porque nenhum tinha motivo para matar o outro, inclusive eles moravam em cidades diferentes, né? Então seria um álibi perfeito, né? Quer dizer,
Só que o Guy Reines acha que aquilo ali é uma gozação, né? E ele estava lendo um livro lá de filosofia, ele deixou o livro e depois ele procura a distância desse Charles Bruno, porque ele viu que era um cara descompensado. Ele chega lá na cidade e o Charles Bruno procura o endereço do Guy Reines e vai atrás dele. Aonde o Guy Reines aparece, está lá o Charles Bruno, tentando ligar para ele, mandando cartas. 10 dias depois, o Charles Bruno vai nessa cidadezinha que tem a Miriam e mata ela estrangulada, né? Como se fosse o estrangulador do parque, né? Inclusive foi no parque mesmo. E depois cobra do Guy Reines que mate o pai dele. Inclusive ele dá todas as especificações para o Reines chegar lá na mansão dele, que não vai ter ninguém, para ele matar e não ter assim perigo da polícia, né? Então, quer dizer, é um crime bem pensado, né? Imagina a mente de uma escritora dessa, né? E o fato é que, assim, o Guy Reines, ele é tão pressionado, porque o Charles Bruno vive cobrando ele, porque ele cumpriu a parte dele, embora o Reines não pediu, o arquiteto não pediu nada disso, e ele queria que o arquiteto cumprisse a parte dele agora, matasse o pai dele, né? Então ficava mandando cartas, telefonemas. Inclusive o arquiteto, ele ameaçou contar para a polícia, mas ele disse: se você contar para a polícia, eu vou dizer que foi você que mandou eu matar a sua esposa, porque eu mesmo não tinha nenhum motivo para matar ela, né? E essa pressão grande, ele queria casar com Anne Faulkner, né? E a vida dele começa a desandar, mas ele fica recebendo projetos. Alguns dos projetos ele deixa até alguns contratos não são certos, não dá certo, porque o Charles Bruno liga lá para essas empresas, faz uma denúncia lá dele, mas mesmo assim a vida dele vai em frente. Ele tem um talento muito grande, mas a pressão dele é tão grande que, assim, é bom não contar spoiler, né? Mas ele é levado a mudar a personalidade dele, né? Só que isso aí não bastou. O Charles Bruno depois ele se torna muito invasivo, né? Porque ele é uma pessoa fútil, ele não tem motivo de viver, fica rico, muita grana, essa herança, porque a mãe também é fútil, né? Foi dinheiro que ela não ganhou de herança, e com o que o marido, o empresário, também contribuiu. Então eles vivem aquela vida sem trabalhar, sem fazer nada. Já o Guy, o Reines, o arquiteto, quer dizer, ele é projeção, uma pessoa que está sempre atrás de projetos, de fazer inovações na arquitetura, né? Então ele tem um motivo de viver. E tem uma mulher que ele gostaria, a mulher do sonho dele, né? Essa society nova-iorquina, né? Então, quer dizer, ele tem um motivo e o outro não. Então ele se torna muito vazio. Até uma certa conotação homossexual, né? Quer dizer, o Charles Bruno, ele é praticamente assexuado, né? Apesar de ter esse amor platônico pela mãe, né? Mas não é um amor sexual, não, é mais assim uma ligação física. E ele também inveja muito o Guy Reines, né? Quer dizer, e essa Patricia Highsmith, ela explora muito esse lado assim esse livro se tornou um clássico do romance noir, né? Romance negro, digamos. Ela é uma escritora que ela não estava muito preocupada em mistério, não. O crime, às vezes, ela entregava logo das primeiras páginas, e ela queria levar mais um motivo que a pessoa chega a esse ponto, né? E os criminosos dela nem sempre são punidos, não. O livro e o filme, eles têm umas mudanças, né? O final do livro, ele é diferente do filme, né? Porque o Hitchcock era um cineasta que ele, dos poucos, como eu falei, que consegue melhorar as obras, quer dizer, há um final diferente. Inclusive o Guy Reines não é arquiteto no filme, né? Ele é um tenista, né? E fez enorme sucesso, foi um clássico, né? 1951, é preto e branco o filme, né? Já tentaram fazer outras adaptações, mas não deu certo. Essa Patricia Highsmith, pelo menos 12 livros dela viraram filme, né? Ela tem aqui o Talentoso Rádio, que virou até com Alain Delon, um filme, né? O Sol por Testemunha, e também com Matt Damon, que deu projeção a ela. Tem aqui Águas Profundas, que virou um seriado, acho que é na Netflix, é recente, né? Até meio polêmico esse. Aqui tem Um Amigo Americano, que virou um
filme também de sucesso na época, né? Então aqui foi lançado pela Brasiliense. Esses outros aqui são pela Intrínseca, né? Obra bem bonita. Esse filme aqui do Hitchcock, ele teve uma adaptação, o roteirista era o Raymond Chandler, né? Que não ficou nada satisfeito em ser o roteirista do livro de uma menina que ele achava, né? Esse Raymond Chandler aqui, nos Estados Unidos, alguns escritores não conseguem vender tanto suas obras, viver só de literatura, então ele se torna também roteirista de cinema, ele se tornou roteirista. Mas o livro dele foi tanta fama que assim, ele é um dos escritores mais influentes em literatura policial, né? O Philip Marlowe, o detetive dele, é um dos clássicos, né? E a Patricia Highsmith Smith, quer dizer, esse amigo americano aqui, quer dizer, também é outro livro dela, que é alguém que recebe um exame que está com câncer, que tem poucos dias de vida, né, e tem muitas dívidas, e alguém contrata ele para cometer uns crimes, né, já que a família dele vai precisar de dinheiro, né, quer dizer. Já o talentoso Hyper, esses aqui eu pretendo apresentar eles mais cedo ou mais tarde, né, algum dia, né. Mas por enquanto vamos dar sequência nisso aqui. Os próximos, tem Janela Indiscreta, que é de Cornell Woolrich, que é um dos escritores que tinha mais assim livros adaptados a cinema. Vertigo também, Boléro na Sejac, uma dupla de escritores francês. E temos aqui o Psicose, né? Que é um dos clássicos assim, filme de mais influência, né? Então, e a Patricia Highsmith, ela é meio esquisita também, quer dizer, a Highsmith, ela não chegou a casar, ela foi embora dos Estados Unidos, vivia na Suíça, na França, ela tinha muita cultura, ela foi uma educação muito grande, mas assim, não teve muito carinho em vida, não. A mãe casou com outro cara, o pai morreu, e ela vivia muito em escolas assim internas, né? Mas aí falava várias línguas. Então ela aqui catástrofe nem tantos naturais, né? Quer dizer, uma escritora que alguns críticos já chegaram a considerar, algumas enquetes, como a melhor escritora policial da história, né? Esse negócio de melhor ou pior, eu acho que depende muito de cada pessoa, né? De cada gosto e de suas tendências também. Não sou muito a favor desse negócio do melhor da história, né? Mas ela é considerada das melhores, né? Isso aí com certeza. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.